Então, dando início à aula de física, aula 8, assunto: queda livre e lançamento vertical. Então, queda livre e lançamento vertical. Queda livre é um movimento de cima para baixo e lançamento vertical é um movimento de baixo para cima. Então, aqui nós temos o primeiro exercício sobre queda livre. Então, ó, do alto de uma torre de 125 metros de altura, deixa-se cair um corpo. Gente, quando vocês lêem o enunciado de um exercício, já vão colocando os dados aqui, ó. Então, o primeiro dado que ele fornece, a altura, né? A altura representada por H igual a 125 metros. Coloquem ali. Deixa-se cair um corpo. Se a gente deixa um corpo cair, a velocidade inicial é zero, porque o corpo tá na tua mão ali, ainda não tem velocidade nenhuma, né? Então, coloque ali também velocidade inicial do movimento, que essa bolinha aqui, ó, representa a velocidade inicial. Sendo a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nossa gravidade é 10. Tá? Geralmente é 10. Muitas vezes é 9,8, mas se arredonda para 10. Então, a gente vai calcular o tempo de queda do corpo, né? Quanto tempo ele vai demorar para chegar no solo, a velocidade do corpo ao bater no solo, porque talvez vocês lembrem, né, que quando a gente deixa cair um objeto, devido à gravidade, a velocidade vai aumentando cada vez mais. E na letra C, quais seriam os valores obtidos nos itens anteriores, caso a massa do corpo fosse 2 vezes maior? Então, aqui é o seguinte, nem sempre a gente começa pela letra A, porque ó, se eu colocar a fórmula aqui para calcular o tempo, aqui tem o tempo, né? Então, eu já posso usar isso, mas eu não tenho a velocidade final. Então, o que que a gente faz? A gente primeiro calcula a velocidade final através da equação de Torricelli. Tá? A gente tem 3 equações fundamentais. A equação da velocidade, né? Que é essa aqui. A equação da posição, que a gente vai ver no próximo exercício, e Torricelli. Então, Torricelli é velocidade final ao quadrado, ou seja, aquela velocidade com que esse corpo chega ao solo, a velocidade inicial mais 2, que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Então, só substituir os valores, tá? Velocidade final ao quadrado igual. A velocidade inicial é zero, né? E aqui não é igual, gente. Aqui é sinal de mais. Errei. Mais 2 que multiplica 10, que multiplica 125. Velocidade final vai dar 2.500. Raiz quadrada, eu não consigo colocar o símbolo de raiz aqui, mas a raiz quadrada de 2.500 é 50. A velocidade com que esse corpo chega ao solo é 50 metros por segundo. 2 errinhos aqui. Bom, tendo a velocidade final, a gente pode calcular o tempo de queda através dessa fórmula aqui. Só substituir os valores. A velocidade final é igual ao inicial mais gravidade que multiplica o tempo. Substituindo 50 igual a zero, que é a velocidade inicial, mais 10 que multiplica o t. T igual. Como tem uma multiplicação aqui, a gente pode isolar o tempo de um lado da igualdade e passar o 10 dividindo. Então, ficou 50 divididos por 10 e dá 5 segundos.
E na letra C, os valores não mudam, tá? Lembre que eu falei quando a gente solta dois corpos ao mesmo tempo, por exemplo, no vácuo, né, uma pena e uma maçã, eles vão cair ao mesmo tempo. Então, não interfere velocidade nem o tempo. Então, se a massa, né, como a gente fala, o peso, na verdade, está errado, porque peso é a atração da gravidade, a massa seria, a massa não se considera nesses casos. Exercício 2, também queda livre. Um garoto soltou uma bolinha de borracha do alto de um prédio. Ó, soltou a bolinha, então velocidade inicial igual a 0. Em um local onde a aceleração da gravidade é 10, está aqui, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse ao quadrado aqui não interfere nos cálculos, viu, gente? Isso aqui é só a unidade dessa grandeza, gravidade. Sabendo que a bolinha chega ao solo em 3 segundos depois, ou 3 segundos depois, né, calcule a altura do prédio. Aqui a gente vai usar a equação das posições. Tá? Então, a altura igual a altura inicial, ou seja, a posição inicial, que é 0, né? Mais velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, sobre 2. Agora é só substituir os valores. H igual 0 mais 0 que multiplica 3 é 0 também, então isso aqui cancela tudo, mais 10 que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 10, 90. Está aqui o 90. Divididos por 2. Portanto, a altura é de 45 metros. Tudo certo, gente? Já arrumar isso aqui também. Beleza, então vamos para o terceiro exercício sobre lançamento vertical. Agora, o movimento é de baixo para cima. Quando o movimento é de baixo para cima, a velocidade não pode ser 0, tá? A velocidade sempre vai ser diferente de 0. E a altura que esse corpo, esse objeto atingir, vai depender da velocidade inicial. Então, quanto maior a velocidade inicial, mais alto esse corpo chega. Então, o corpo foi lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial. Nossa, aqui eu não coloquei os dados. Então, velocidade inicial é V0, né? Esse zero que a gente indica, então, que é a velocidade inicial, de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, quer dizer que seria no vácuo, tá? Porque o ar, quando a gente faz essas experiências aqui no planeta, com ar, né? Os valores são diferentes. Então, a gente considera sempre que seja no vácuo. E considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo que ele levou para subir, quer dizer, para atingir a altura máxima, o tempo que ele permaneceu em movimento até retornar à posição de lançamento, ou seja, o tempo de subida e o tempo de descida. E a altura máxima atingida. Então, essas duas fórmulas aqui, do tempo de subida e altura máxima, são bem simples. Tá? O tempo de subida é só dividir velocidade inicial pela gravidade. Ou seja, 40 divididos por 10 dá 4 segundos. Se o tempo de subida é 4 segundos, o tempo de descida também será de 4 segundos. Portanto, o tempo total desse movimento vai ser de 8 segundos. Altura máxima.
velocidade inicial ao quadrado, divididos por 2, que multiplica a gravidade. Então, a velocidade inicial é 40, tá? 40 ao quadrado, divididos por 2, que multiplica 10. 40 ao quadrado dá 1.600, divididos por 2 vezes 10, 20. Ou seja, a altura máxima atingida vai ser de 80 metros. E temos mais um exercício também de lançamento vertical. Também é um exercício fácil. Então, uma pedra lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esqueci de levar o quadrado aqui. Determine a altura máxima atingida pela pedra e o tempo gasto para atingi-la. Então, as mesmas fórmulas do exercício anterior, né? Altura máxima igual velocidade inicial ao quadrado, divididos por 2, que multiplica a gravidade. Só substituir os valores. Velocidade inicial foi de 20, então 20 ao quadrado, divididos por 2, que multiplica 10. A altura máxima, 20 vezes 20, 400, divididos por 20, vai dar 40 divididos por 2, igual a 20 metros. Então, vocês percebem, ó, que no exercício anterior, a velocidade inicial era maior, ó, 40 metros, portanto, ele chegou a uma altura de 80 metros. Nesse exercício, a velocidade inicial foi de 20 e chegou apenas a uma altura de 20 metros. O tempo de subida. Se a cada segundo, né, ele sobe 10 metros, então é só dividir por 10. Então, velocidade inicial divididos por G, 20 divididos por 10 dá 2 segundos. Então, eram esses 4 exercícios que eu queria passar para vocês. Então, encerramos por aqui. Tchau, alunos!